Então, gente, hoje é para localizar aí, inicialmente, esses primeiros apontamentos, né, algumas questões históricas, metodológicas, interessantes aí com relação à psicologia social, né, e o trabalho da psicologia social. Então, nós vamos encontrar como definição psicologia social um estudo aí científico, né, que vai sofrer essa influência dialética, recíproca entre as pessoas, os processos cognitivos e afetivos gerados aí nessa interação. Ou seja, a psicologia social ela vai, de algum modo, pensar, como eu coloquei para vocês ontem, a gente vai retomar isso um pouco hoje, o sujeito enquanto biopsicossocial. Então, nós vamos ver que a psicologia social ela vai, de algum modo, pensar, né, que todos os seres humanos, né, todos nós, enquanto indivíduos, né, estamos aí em constante processo de dependência e interdependência em relação aos nossos semelhantes. Quer dizer, que o ser humano só é humano, só se constitui humano por causa da dimensão da alteridade. Alteridade, que é um conceito também importante aí para a gente na psicologia social, que vai estabelecer essa relação do sujeito com o outro. Né? Ninguém se constitui enquanto humano, enquanto indivíduo, né? Enquanto sujeito, sem as suas alteridades, sem as suas instituições. A primeira delas, a família, né? Como eu disse para vocês, nós vamos tocar aqui nesse tema da família, né? Ele vai ser, de certa forma, importante para a gente aí com relação à psicologia social. Então, a psicologia social vai pensar essa complexidade do ser humano inserido num contexto mais amplo, com os seus pares e dentro de um território específico. É claro, levando em conta linguagem, cultura, tecnologia, enfim, tudo isso vai fazer parte dessa conta. Ou seja, pensar um homem articulado, um homem que fala, um homem que interage, sem ter outros humanos, sem ter cultura, sem ter sociedade, somente no filme da Disney. Então, um ponto fundamental aí da psicologia social é pensar o indivíduo na sociedade, né? Pensar um indivíduo conectado com um contexto que é mais amplo que esse indivíduo, que ele afeta diretamente esse indivíduo, ao mesmo tempo, né, que em alguma medida vai também interferir nesse mesmo contexto. Então essas interações recíprocas, né, vão afetar de uma forma ou de outra, né, o que a gente vai chamar de pensamento, emoções, comportamentos, cultura, tudo que está envolvido nesse processo do sujeito dentro do contexto social e na sua relação com os seus outros, né, com a sua alteridade. Então, tudo isso para introduzir um pouco aí qual que é um pouco o trabalho da psicologia social e como que ela vai se dedicar a esses temas. Então, nós vamos perceber, já que a psicologia social ela vai pensar essa interação do indivíduo com o contexto onde ela se insere, com a cultura onde ela se insere, nós vamos perceber que a mera expectativa, né, de como será o modo como o outro vai lidar com a gente, frente às nossas ações, frente às nossas emoções, frente a tudo isso, né, que nos constitui, em alguma medida já vai acabar por nos influenciar, muitas vezes alterando o curso da nossa ação. Ou seja, o que nós fazemos está diretamente conectado com aquilo que o outro, de alguma forma, vai nos permitir também fazer. Então, o outro vai nos influenciar diretamente. E aí, eu trouxe um dado aí para vocês, não sei se vocês têm essa notícia, né? O Brasil,
numa pesquisa recente, né, apresentou um índice de 97% com um país mais influenciado por conteúdo de redes sociais. Ou seja, daqueles, né, que fazem uso das redes sociais, 97% dessas pessoas, de algum modo, foram, são e serão influenciados pelos conteúdos que lá estão. Ou seja, o que nós publicamos, o que nós curtimos, aquilo que nós dizemos, em alguma medida está diretamente conectado com a reação do outro. É claro que isso não é tema, né, para a nossa aula de hoje, isso nós vamos trabalhar mais à frente, talvez lá no 5º, 6º período, né, com a disciplina de Psicologia e Cultura Digital, mas aqui nós temos um exemplo, né, da importância das interações sociais hoje, né, e isso tem ganhado cada vez mais peso, principalmente aí nesse contexto das redes sociais. Então é um número muito alto, né? Vamos pensar que muito recente na história do nosso país, 2018, desculpa lembrar vocês dessa data, 2018, nós elegemos um candidato que tinha um dos menores tempos de televisão no horário eleitoral gratuito. Historicamente, os partidos eles vão se conectando, se coligando para ter mais tempo de televisão e, de certa forma, ter mais espaço para fazer suas propostas e influenciar os seus eleitores. Pela primeira vez na nossa história, o candidato que foi eleito não foi o candidato que tinha o maior tempo de televisão. Exatamente porque o maior contexto de influência e interação no nosso contexto, no nosso campo aí, está nas redes sociais, na internet, né? Então, 97% das pessoas, de alguma forma, vão moldando a sua relação com o outro, o seu modo de interagir com o mundo, a partir do conteúdo que está lá na internet. Ok? Perguntas, questões? Ou seja, estamos sendo devorados, né, pela internet, estamos sendo devorados aí, né, por esse contexto, né, que tem se apresentado de inter-relações, né? Padre, Oi, me diga. Fala comigo. não entendi muito bem o conceito, seria de alteridade. De alteridade? Te explico novamente. Alteridade, Maria Clara, esse é um conceito assim que eu particularmente gosto muito. Alteridade tem a ver com o alter ego, o outro da relação. Então, as relações de alteridade, por exemplo, é a minha relação com você. Você é o meu outro da relação educacional. Assim como a Juliana é meu outro na relação de trabalho. Assim como Miguel é o meu outro, a minha alteridade na relação familiar. Então, quando nós estamos falando de alteridade, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais esse conceito. Estou falando desse encontro entre o indivíduo, o sujeito e o seu outro na relação social em que eles se inserem, seja familiar, seja na escola, seja no trabalho e por aí vai. Então, alteridade é um conceito que você verá muito na psicologia social, vez por outra na psicanálise também, né? Nós vamos ter algumas pessoas não tratando do mesmo modo, né, que na psicologia social, mas esse outro da relação vai se apresentar em alguma medida. Então, esse dado aí, né, só para terminar, é importante, né, como que o Brasil ultrapassou, né, países aonde a questão da internet aparece com um grande volume, né? China, Índia e Estados Unidos são os 3 países mais populosos aí que o Brasil, né? E a gente ultrapassou esses países. Então, tudo isso para dizer como que essa dimensão que a psicologia social vai levar em conta,
hoje tem ganhado outras cores, outros contornos, né? Ou seja, essa intervenção do outro sobre o meu raio de ação, sobre o meu modo de agir, sobre as minhas estratégias, de alguma forma vai se conectar nisso que reverbera do campo do outro para comigo, né? Então, o que eu vou fazer, né, também tem a ver com vocês, né? Então, a nossa aula, em alguma medida, pela perspectiva aí da psicologia social, vai ser esse encontro entre o professor e os alunos nesse contexto aí chamado sala de aula virtual, remota, seja lá que nome a gente dê para isso. Tudo bem. Ô, professor, diga-me. Esse Lacan já falava, né, que nós buscamos significância no outro, né? O outro, o grande outro, né? O pequeno A. O outro é o tesouro do significante. Isso, significante. Exatamente. É interessante mesmo, né? Porque a gente vive em função disso, né? Desde que quando a criança nasce, ela nasce num grande vazio. Ela nasce num grande vazio. E o primeiro encontro vai ser com o calor da mãe. Sim. Então a gente encontra a primeira significância ali, né? Então a gente sempre está buscando no outro o significante, né? Sim. O que nós somos para o outro, né? Sim. O que o outro é para a gente, né? Aí vai dando. Vamos pensar na perspectiva da psicologia social. A mãe é a nossa primeira alteridade, né? Vamos dizer assim, né? O nosso primeiro outro que vai nos introduzir na linguagem, né? Vai organizar esse corpo, vai nos ajudar a constituir uma identidade, né? Que é um conceito também que a gente vai encontrar aqui na psicologia social. Enfim, é muito interessante esse ponto e esse diálogo, né? Entre as disciplinas. Então, assim, esse é um ponto fundamental da psicologia social. Como que é necessário levar em conta que o sujeito é sempre na relação com o outro, sempre dentro de um contexto social específico, né? Então, nós podemos dizer, né, que uma pessoa que espera do outro, por exemplo, uma reação negativa, né, frente a uma posição, né, esse sujeito ele pode reagir de um modo mais agressivo. Ou seja, se de alguma forma, no curso da minha ação, eu encontro com um outro que supostamente é a violência que eu vou encontrar ali naquele campo, pode ser que essa suposição ou alguma experiência anterior, né, vai interferir no modo de me colocar, né? E aí a gente sempre faz aquelas críticas sociais, fico sempre pensando, né, na intervenção da polícia nas comunidades, né? Como que existem alguns dados, né, assim, eu não vou me lembrar a data exata agora, mas quando a polícia militar e o exército se fizeram presentes dentro do Complexo do Alemão, lá no Rio de Janeiro, os índices de violência aumentaram exponencialmente. E à medida que a polícia foi saindo de dentro das comunidades, essa violência foi diminuindo. Então, há uma relação direta nas estratégias que as polícias têm, né? Eu não estou falando só do Brasil, né? Com relação ao grupo que ela vai, de alguma forma, eleger para intervir. E aqui, eu digo dessa forma no Brasil, porque, de fato, há uma eleição, né, de um determinado grupo de intervenção, né? A polícia brasileira é a que mais mata no mundo, mas, por consequência disso, pensando nessa perspectiva do que a minha reação ao outro está conectado diretamente como o que eu vou esperar desse outro, como que essa reação vai interferir com o meu curso de ação, ela também é a polícia que mais morre do mundo, né? Então é muito interessante que, por exemplo, né, uma pessoa, esse exemplo vai aparecer no livro, né? Uma pessoa que compra um objeto
ela percebe que esse objeto ele está danificado e muitas vezes ela vai se furtar a voltar na loja para trocar esse objeto, porque ela tem a impressão que ela vai ser maltratada, porque ela acha que aquele outro talvez não entenda, né? Então, assim, isso a gente faz muito na vida, né? A gente deixa de fazer algumas coisas porque a gente acha que o outro pode pensar tal coisa, porque a gente acha que esse plano ou fulano pode agir de tal forma, né? Então é muito interessante esse processo de espelhamento, né? De interdependência, de interconexão, né? Como que a resposta que eu espero que o outro me dê vai interferir na resposta que eu vou endereçar a esse outro, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que esse processo subjetivo ele vai ser sempre desencadeado pela interação e caracteriza o que se chama, para a psicologia social, o pensamento social. Como que eu vou estabelecer uma certa noção, né, do que é o espaço social e as relações? Isso só vai se constituir a partir dessa articulação e dessa interação, né? Então a interação humana, né, e as suas consequências diversas na vida do indivíduo, né, e o contexto onde ela mesma vai se inserir, né, vai ser o objeto da psicologia social, né? Então, como que de alguma forma o indivíduo, na sua conexão de alteridade com o grupo no grupo que ela se insere, e toda a produção, né, cultural, civilizatória desse grupo, em alguma medida vai ser objeto de pesquisa da psicologia social. A psicologia social, gente, é uma teoria assim, muito ampla, né? Se vocês forem dar uma olhada assim, nas bibliotecas, é interessante quando a gente vai, por exemplo, ver psicanálise, né? Há uma preponderância, pelo menos aqui em Minas Gerais, vocês verão muitos livros do Freud, dos leitores do Freud, do Lacan, dos leitores de Lacan, né? Então, se mesmo com toda a diversidade teórica que a psicanálise pode ter, nós vamos ter ali pelo menos dois eixos mais centrais, né? Freud e Lacan. No contexto da psicologia social, nós temos inúmeros autores, inúmeras teorias para pensar a complexidade do contexto social e a sua relação aí com o indivíduo. Esta senhora eu tenho que dar um destaque para vocês. Vocês vão ouvir muito falar dela ao longo da formação de vocês, principalmente aqueles que se dedicarem mais ao estudo da psicologia social, que é a Sylvia Elane, né? Uma autora assim, importantíssima, né? Nós vamos falar um pouco dela aí mais à frente. Eu sempre faço aquelas pesquisas na internet para encontrar bons vídeos para a gente assistir, os fragmentos, né? Para a gente encontrar com essa história, mas é preciso dar um destaque aí para a Sylvia Elane, né? Que é uma autora muito presente na psicologia social, né? Foi uma grande precursora aí dos cursos, né, de formação em psicologia social, uma grande pesquisadora, né? Sempre homenageada aí pelos conselhos de psicologia de maneira geral, né? Então, seguindo aí um pouco esse caminho, né? Nós vamos encontrar aí na década de 50, né? Década de 50, 1950, algumas construções iniciais. É claro que isso vem antes da década de 50, mas a partir da década de 50 isso vai se consolidar. Mais à frente eu vou dizer para vocês assim, um dos motivos, né, que essa consolidação vai aparecer. E aí nós vamos ver que nessa década
com essas primeiras sistematizações, nós vamos encontrar duas tendências predominantes para se pensar a questão em torno da psicologia social, da teoria, dos seus objetos de estudo, dos seus métodos, enfim. Né? Então, o primeiro ponto que vai aparecer é o que nós vamos chamar de tradição pragmática. Tradição pragmática, e aí quando a gente fala do pragmatismo, vocês geralmente vão se lembrar da lógica americana, né, de pensar a ciência, e quando eu estou trazendo aqui a questão da psicologia social, essa tradição pragmática, ela tem uma influência grande da psicologia americana, né? E aí essa tradição, ela queria o quê? Ela visava, né, a partir dos seus métodos, de sua intervenção, né, alterar ou criar atitudes de modo a interferir nas relações grupais para harmonizá-las. E aí nós precisamos de lembrar de um dado, né, que é importante nesse tempo, década de 50. Então nós estamos num momento da nossa sociedade, de certa forma, aonde haverá um certo otimismo, apesar, né, de toda a devastação que atravessava o mundo. Né? A ONU vai ser criada alguns anos depois, sempre nessa tentativa de trabalhar as relações grupais, as relações sociais, as relações entre os países. Né? Então, essa tradição pragmática, ela vai tentar, de alguma forma, intervir nos grupos para fazer grupos mais harmônicos, né? E com uma convivência melhor, né? Mais articulada, mais producente, mais interessante para esse grupo. Ao lado da tradição pragmática, nós vamos ter uma outra corrente, né, que ela não tem muito nome, mas ela vai ser uma corrente mais eufórica, mais otimista, né, menos cientificista, menos positivista, menos pragmática, né, mas de alguma forma na esteira aí dessa euforia, né, do fim da guerra, que também vai buscar, né, minimizar aí os conflitos, tentar aí reduzir as diferenças, trabalhar aí com esses grupos para que esses conflitos sejam os menores possíveis, para que esses homens sejam aí os reconstrutores da humanidade, possam de algum modo assumir esse protagonismo, né, de reconstrução da sociedade que estava aí de algum modo destruída frente à questão do nazismo, da Segunda Guerra Mundial. Eu vou dar algumas referências para vocês logo aí à frente. Né? Então essas duas correntes, a própria psicologia social, ela vai ter uma importância grande aí no pós-guerra e vai se inserir de um modo muito interessante aí nesse contexto. E dentre uma dessas autoras, né, a Sylvia Lane, vai ser muito importante aí para a gente pensar essa questão. E aí, para localizar vocês um pouco a memória da psicologia social, né, inclusive com depoimentos importantes, né, de pessoas importantes na psicologia social, o CRP de São Paulo produziu, né, um pequeno vídeo para mostrar para a gente a psicologia social e a dimensão do social na psicologia e os autores que estavam articulados aí nesse contexto. Ok? A psicologia social é atualmente um abrangente campo de pesquisa e de atuação, que envolve diferentes espaços institucionais e comunitários, no âmbito da saúde, da educação, do trabalho, do lazer e da assistência social. Como campo específico de conhecimento, a psicologia social começou a ser delimitada em São Paulo na década de 30,
Foi na recém-fundada Escola de Sociologia e Política que se organizou em 1933 o primeiro curso de Psicologia Social ministrado pelo médico Raul Briquet. As aulas seriam reunidas no livro Psicologia Social, publicado em 1935 e considerado obra pioneira neste campo. Ainda na década de 30, o Laboratório de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, na época um dos centros mais importantes nesta área, começou a desenvolver pesquisas em psicologia social. Dirigido por Noemi Rudolfer, contou com a colaboração, entre outras, das psicólogas Betty Katzenstein e Aniela Ginsberg. Doutora Aniela tinha um curso de filosofia e uma pós-graduação em psicologia social, com os famosos que fugiram depois para os Estados Unidos, Kurt Lewin, Keller. Betty Katzenstein havia concluído seu doutorado em psicologia na Alemanha e, refugiando-se do nazismo, imigrou para São Paulo em 1936. Naquela época, pesquisava os interesses das crianças pela literatura e pelo cinema. A professora Betty Katzenstein, que conseguiu para a doutora Aniela um trabalho no Laboratório de Psicologia Social da Escola Livre de Sociologia e Política. Então, desde o final dos anos 30, ela era uma psicóloga social. Na Escola de Sociologia e Política, Aniela Ginsberg assumiu a coordenação do Laboratório de Psicologia Social desde a sua fundação, em 1937, desenvolvendo estudos sobre a propaganda. Em 1945, a psicóloga e professora da escola Virgínia Bicudo escreveu o Estudo de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, considerada a primeira dissertação de psicologia social sobre o tema. Outro importante marco na trajetória da psicologia social em São Paulo foi o curso oferecido pelo norte-americano Otto Kleinenberg, em 1945, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. No ano seguinte, estas aulas foram reunidas e publicadas no Boletim de Psicologia com o título de Introdução à Psicologia Social. A obra de Kleinenberg enfatiza a importância do campo do social na psicologia e seu livro Psicologia Social, publicado na década de 1950, se tornaria um importante manual na área. O Otto Kleinenberg esteve aqui no Brasil, eu não o conheci. Ele foi convidado pelo Instituto em época, não a minha, né? Mas ele marcou muito. O Otto Kleinenberg, eu admiro tanto a obra dele, que no fundo ainda sigo, né? Ele mostra como se vê a psicologia com um olhar antropológico. Ele tinha paixão pela antropologia. E alguns professores ficaram, assim, entusiasmados, né, com esse ponto de vista. Otto Kleinenberg esteve à frente da cadeira de psicologia até 1947, sendo substituído por Anita Cabral. Ela se tornaria a principal responsável pelo desenvolvimento da psicologia social na USP em seu início institucional. O Lévi-Strauss, no livro Tristes Trópicos, lembra os alunos brasileiros dele, né? E a primeira pessoa que ele lembra é a Dona Anita, que era uma pessoa marcante, como vocês podem imaginar. A Dona Anita ficou na lembrança de todos como uma pessoa brava. Brava, né? Mas vamos usar a palavra brava no sentido italiano, né? De pessoa valorosa, né? Bom, brava porque ela, logo no começo do curso dela, nós tínhamos um pequeno laboratório na Alameda Glete e os alunos de outras unidades queriam tomar aquele espaço, eles tinham uma intenção louvável, eles queriam fazer um grupo de jazz, né? Eles tocavam. Mas, francamente, né? Era nosso aquele espaço. Então, Dona Anita chegou e disse, vamos tirar esses instrumentos que eles puseram aqui, vamos reaver os nossos, colocar no laboratório, e vamos cavar uma trincheira. Eu olhei para ela assombrada, né? E ela disse, como? Vocês aqui se dizem revolucionários, vocês são subversivos, né? Ela falou com grande desprezo. Vocês não sabem? Nunca pegaram uma picareta para cavar uma trincheira? E ela nos ensinou. O pátio da Glete era calçado com paralelepípedos. Nós tiramos os paralelepípedos sobre a direção
a Dona Anita, e cavamos uma trincheira. E esses alunos invasores nos deixaram em paz. Por indicação de Otto Kleinenberg, Virginia Bicudo e Aniela Ginsberg participaram como psicólogas sociais de um importante estudo promovido pela Unesco e coordenado por Florestan Fernandes e Roger Bastide, publicado em 1955 no livro Relações Raciais entre Negros e Brancos em São Paulo. Virginia, assim como Betty Katzenstein, seguiria depois sua carreira em psicologia clínica. Quando a gente pega a trajetória da Aniela, nós vamos ver que, depois de 1950, Aniela Ginsberg começa a se interessar por estudos interculturais. E aí a Aniela Ginsberg, deste período até o fim da sua vida, trabalha com a psicologia social. Ainda nos anos 1950, o trabalho de um dos orientandos de Anita Cabral, Dante Moreira Leite, se destacaria na produção de psicologia social. Um marco dentro da psicologia social no Brasil, que foi a obra do Dante Moreira Leite, sua tese de doutorado, O Caráter Nacional Brasileiro. Tinha 24 anos quando ele defendeu a tese dele sobre o caráter nacional. E naquela época, como hoje, né, o Buarque de Holanda era um fetiche da USP. E o Dante, tão mocinho, negou as teorias do homem cordial e provou que elas eram infundadas, né, através de argumentos dele. E ainda, como se isso não bastasse, ele liquidou com a história da democracia racial do Gilberto Freire. Então, o mínimo que a gente pode dizer disso é que coragem tinha aquele menino. Ele faz uma obra que é uma obra seminal. Ele desmonta categoricamente a teoria do caráter. Portanto, ele mostra que a psicologia social tem que sair daquele campo, né, e na direção que é a direção que já vinha sendo construída pela antropologia culturalista, e ele aponta um caminho para a psicologia social. E o Caráter Nacional Brasileiro é um grande livro, é lido em muitos outros países, né? Mas o Brasil tem isso, de não dar valor aos seus, né? Talvez o Dante seja mais lido na Inglaterra, por exemplo, que no Brasil. Em 1970, orientada por Dante, Ecleia Bose defendeu sua tese Cultura de Massa e Cultura Popular, Leituras de Operárias, publicada em livro em 1972. E também porque era uma época extremamente politizada. E eu queria saber, conhecer melhor a classe operária, principalmente as mulheres operárias, que para comprar um livro às vezes trabalhavam 8 horas na linha de montagem, às vezes 8 dias, até quando era um livro encadernado. A Ecleia, ela representa, né, pelo seu trabalho, assim, a confluência de algumas heranças, né, muito importantes, e também ela é um extraordinário ponto de partida de psicologia social no Brasil, né? Ela foi muito ligada à professora Anita Cabral, né, e depois, no doutorado, ela foi orientanda do professor Dante, né? E o que é notável por esse aspecto é que a Ecleia foi marcadamente formada numa psicologia social de extração gestaltista, né, em constante diálogo com a fenomenologia. Após a reforma universitária, foi criado o Instituto de Psicologia da USP e, em 1970, o seu Departamento de Psicologia Social. O departamento que foi criado era o Dante, eu e a Ecleia assinando os papéis. Tinha mais professores, mas no momento de criação do departamento, só nós 3. E aí a gente teve muita dificuldade, porque você não tinha lugar, você tinha poucos professores. Mas, em seguida, nós conseguimos criar a pós-graduação.
em 76, logo um pouquinho antes do Dante falecer. O Dante, a morte do Dante foi um rombo, né? Um buraco. Eu acho que para a psicologia social no Brasil todo. O grupo da USP e o grupo da PUC, a despeito de se conhecerem, de terem convivido em outras épocas, eles trabalhavam de uma forma, eu não vou chamar de isolada, mas formando um nicho próprio de trabalho. Eu considero a Ecléa Bose como uma das grandes psicólogas sociais do Brasil, com uma estatura semelhante da Silvia Lane, que não teve exatamente um projeto com as características que a Silvia teve. São circunstâncias, mas teve outro. E acho que ela constrói uma obra que é uma obra importantíssima para a psicologia social. Ela dá continuidade ao projeto do Dante Moreira Leite. Um livro como Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos, né? Esse livro inaugurou essa forma, por exemplo, de conceber o que é uma cidade a partir da memória dos seus moradores, né? É um livro onde os estudos sobre memória do espaço, os estudos sobre memória e política, memória do trabalho, são de uma originalidade extraordinária, né? Não há nada na Europa ou nos Estados Unidos, também duas regiões de forte produção de psicologia social, nada semelhante em teoria, em conceito, né? Essas páginas de Memória e Sociedade são eminentemente páginas de uma autora brasileira de psicologia social, né? Então, com a Ecléa a gente adquire assim uma mentalidade não colonizada de psicologia social, né? Percebe que aqui também pode ser uma matriz também de práticas e de pensamentos de psicologia social relevantes, né? Para o mundo todo da psicologia, né? A trajetória da psicologia social na USP foi marcada neste período inicial pelos trabalhos de Ecléa Bose e de Silvia Lezer de Mello. Silvia defendeu seu doutorado em 1972 sobre a formação e a atuação dos psicólogos em São Paulo. E uma de suas obras mais conhecidas é Trabalho e Sobrevivência, Mulheres do Campo e da Periferia, publicado na década seguinte. O que a gente pensa que é a psicologia social? Estou falando a gente, pensando um pouco em mim, na Ecléa, mas que foi o pessoal aqui da USP que tocou mais essa vertente. O que a gente pensa que é a psicologia social, né? Eu acho que, primeiro, ela é prima irmã da história. Não há possibilidade de você fazer psicologia social sem uma referência histórica, sem situar o que está acontecendo. Segundo, ela importa e transforma uma metodologia que é, às vezes, uma metodologia da antropologia, da sociologia, não é? Então, essas disciplinas, elas foram incorporadas à psicologia social como campos vizinhos, irmãos, né? E a gente transitava nesses campos. Era uma diferença fundamental, porque esses campos, eles de fato, eles abrem a perspectiva da psicologia social, mas a psicologia social também abre a perspectiva para eles, né? Quer dizer, a gente também tem uma ação junto ao campo da história, da sociologia, não é? Ao campo da antropologia. A gente tem uma ação também. Quer dizer, eles também recebem aquilo que a gente faz. Elas, aí eu estou falando, elas e ele, né? Dante Moreira Leite, Ecléa Bose, Silvia Lane, Araxi Martins Rodrigues, Silvia Lezer de Mello, a própria Aniela Ginsberg, enfim, são o Antônio Garo da Costa Ciampa, que fica ali, é a segunda geração, mas ele está junto com a primeira, né? Então, são vários nesse período que estão falando assim,
não é isso que nós queremos fazer, nós queremos fazer outra coisa. E eles fazem a tentativa. Então, vai desde o caráter nacional brasileiro no Dante, aquele livro sobre literatura que ele escreve, que é um livro muito legal, isso que eu acho que é um marco, que é as leituras operárias. Tá? Eles estão dizendo, o caminho é outro. Entretanto, aparentemente, para obedecer aquilo que é uma exigência de cunho acadêmico na formação, eles não transformam isso, assim, não se sentir à vontade para transformar isso naquilo que é o ensino regular da psicologia social. Então, eles não acreditavam que a produção deles era a psicologia social. Tá? Eles não estabelecer esse elo. Mais ou menos como se considerar que seria pretensioso demais achar que a sua obra se colocaria na obra de psicólogos reconhecidos mundialmente. E eu acho, sabe, que nós fomos criando também uma coisa chamada psicologia social. Não existia. Eu acho que não existia. Existia uma psicologia social americana que tinha características funcionalistas muito claras, né? E aquilo era importado. Se fazia pesquisa porque você ouvia falar daquelas coisas e ia fazendo, e a gente não queria fazer aquilo. A psicologia ou é social ou não é social. Se ela é social, é onde ela ocorre, não é? Quer dizer, como é que você vai fazer uma psicologia social com padrões americanos num país completamente diferente como o Brasil? E então a gente foi junto com o pessoal da PUC, nós fomos criando essa psicologia social. Eu considero que nós somos o pai e a mãe da psicologia social no Brasil. Claro que você tem outras psicologias sociais, eu não vou discutir isso. Você tem o pessoal que continua ligado à questão do Skinner, ligada ao funcionalismo. Então, você tem, em alguns centros universitários, você tem uma psicologia social diferente. Em 1971, após uma reestruturação que reuniu os cursos das faculdades Sede Sapiense e São Bento, foi criada a Faculdade de Psicologia da PUC São Paulo. No campo da psicologia social, Silvia Lane se tornará uma figura central. Na década de 70, cresce neste grupo uma inquietação sobre as bases teóricas e metodológicas da psicologia social. E as pessoas saíram dessa crise, entre aspas, crise, cada uma para um canto. A doutora Aniela, por exemplo, foi para a pesquisa intercultural. Ela achava que, na comparação entre culturas, é que ela encontraria realmente o que poderia ser chamado psicologia social. A Silvia Lane foi para os estudos, voltou aos estudos de Marx, porque era na realidade que você encontraria os dados para a construção de uma psicologia social própria ao Brasil. Neste momento, a Silvia começa a vislumbrar outras possibilidades, que é fazer a leitura crítica do que ela tinha feito até então e que implicava na leitura crítica do cognitivismo. Então, é neste momento que começa a construção de um pensamento da Silvia Lane. Em 1972, foi criado na PUC o primeiro programa de pós-graduação do Brasil em psicologia social. A grande preocupação da Silvia era como garantir que a psicologia faça pesquisa e não seja só uma ciência de intervenção. Ela precisa construir seu próprio conhecimento. Para garantir essa continuidade da pesquisa na ausência de um instituto, ela, junto com a professora Aniela Ginsberg, tiveram a ideia de criar um programa de pós-graduação em psicologia social. A Silvia, depois de doutora, assumiu a coordenação. E daí mudou bastante o programa, porque a Silvia vinha para o programa com a intenção deliberada de uma psicologia voltada para a realidade brasileira. Então, foi com esse projeto que o programa foi mudando. Ao mesmo tempo que ela vai se preocupando com a pesquisa, ela está se preocupando com a intervenção.
e junto com a BIB, ela vai criar um núcleo de ação em Osasco, que vai ser o germe da psicologia comunitária. Depois, posteriormente, parceiro da Odete Pinheiro, eles vão trabalhar a possibilidade de se levar uma prática clínica. A Odete ele também vinha da prática clínica, mas a Odete vinha dos testes, do diagnóstico, né, da avaliação psicológica. Ele se junta com elas e vamos ver se a gente consegue fazer isso que nós estamos fazendo aqui na universidade em outro lugar onde a população seja outra, onde seja uma população de trabalhadores, onde sejam os grupos comunitários, né? Há naquele momento uma força muito grande a ideia da comunidade, Florestan Fernandes era importante nisso, e aí eles vão para a periferia, põem os alunos para fazer estágio na periferia, para experimentar, para verificar se o saber que a gente tinha, se as técnicas que a gente tinha eram possíveis de serem utilizadas e se eram adequadas no sentido de responder à demanda que aquela população tinha. E a cada dia que a gente trabalhava, a gente percebia que não. Silvia, vou dizer para você, começou dando psicologia social, já bem engajada, estou formando um psicólogo. Não era uma coisa fora da formação de psicólogos. Então, quando ela teve oportunidade e foi trabalhar com a BIB, ela estava só fazendo o que lhe competia. Estou formando psicólogos. Que psicólogos? Por exemplo, esses que vão para a prática cuidar de clientes, clientes impensáveis, digamos, clientes que eu não imaginava seriam clientes da psicologia. Então, era para nós uma festa esse tipo de oportunidade. E Silvia aproveitou muito bem dando psicologia social. Daí ela passa a cuidar de psicologia social em outras áreas. Psicologia social não era prática do psicólogo, do mesmo jeito que prática clínica, prática em educação, prática em organizações. Psicologia social era uma área de conhecimento. E acho que Silvia viu psicologia social sempre assim. No final da década de 70, cresce a interlocução entre os grupos que propunham uma psicologia social crítica, tanto brasileiros como entre os latino-americanos. Foi durante os debates do primeiro Encontro Brasileiro de Psicologia Social, realizado na PUC, em 1979, que surgiu a proposta de se criar uma Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPSO, fundada em 1980 com a liderança de Silvia Lane. Trazendo da CIP esse brado de que vamos criar associações de psicologia em cada país da América Latina, ela cria a ABRAPSO, acho que é 79, 80, que é outro marco fundamental para fortalecimento da psicologia social brasileira. A ABRAPSO começou, assim, muito modestamente, lá na PUC, a revista da ABRAPSO ficou na PUC muito tempo. Quando a psicologia social começa por conta do cenário nacional, greves, ditadura, movimentos sociais crescendo, grupos organizados, a luta da anistia, quer dizer, tudo aquilo que vai virar aquele enorme bolo de reivindicações e de queixumes e de protestos contra a ditadura militar, isso tudo tem uma origem, tem um começo, né? E isto vai levar a psicologia social na América Latina, né, não é só Brasil, onde estavam as ditaduras, a se perguntar do seu papel. O que ela estava fazendo, o que ela queria fazer, quem ela queria ser. E isso vai desencadear um processo de revisão do conhecimento no campo da psicologia social, onde Silvia Lane tem um papel super importante, né, e muitos outros. Aquela psicologia social que vai ficando para trás, lógico que ela tenta se manter como referência, representada fundamentalmente na pessoa do Haroldo Rodrigues, que faz o quê? De que essa psicologia que vocês estão inventando não serve, porque ela é militância política, porque ela não é ciência, ela é política. Começou a dar vontade de conhecer o que se fazia na América Latina em psicologia. Então, nós conseguimos verba para ir para 6 países. De país em país, a gente ia conhecendo nos departamentos os projetos de psicologia que nos interessavam. Em geral, eram de professores de psicologia social, mas não precisava ser. Podia ser de professor de qualquer disciplina, desde que ele trabalhasse com dados da realidade do país.
Então, isso foi importantíssimo para a Silvia Lane, que estava procurando trabalhos em psicologia social, e para mim, que procurava, eu era professora de metodologia nessa época, que procurava projetos que a gente chamava, então, de alternativos, isto é, metodologias criadas a partir do interesse pela realidade do país. É quando a gente conhece pessoas da importância do Fausto Borda, com pesquisa participante, e outros nomes. Acho que não é o caso de trazer tudo isso para cá. Você encontra nas pesquisas que Silvia orientava, o reflexo disso. Em 1984, foi publicado Psicologia Social, o Homem em Movimento, reunindo a produção do grupo da PUC, e considerada a mais significativa publicação do período. Há um período de construção que será sintetizado na Psicologia Social, o Homem em Movimento. E se você pegar o livro, você vê a diversidade que tem lá de gentes em torno dela, mas uma diversidade grande em termos de área. A Silvia era isso, essa diversidade. Ela achava que para produzir uma mudança na psicologia e na psicologia social era preciso acolher a diversidade da psicologia. E é essa multiplicidade que até hoje nos caracteriza, mas com um eixo comum. O que nos identifica nessa diversidade é esse pressuposto ético-político que a Silvia Lane não abria mão dele, nem na vida pessoal, nem na teórica, nem na política, que era uma psicologia social voltada à transformação para superar a desigualdade. A produção da Silvia, em inúmeros artigos, mas especialmente que ela condensou em 3 obras, O Homem em Movimento, dos anos 80, depois Novas Veredas, dos anos 90, e no final, pouco antes da sua morte, Arqueologia das Emoções. Já vai mostrando, inclusive, como ela vai aprofundando, ela vai direcionando as reflexões dela. Num primeiro momento era aquela preocupação a dialética, do materialismo, do método, da pesquisação participante. No segundo momento, já trazendo todo esse pressuposto epistemológico para construir novas categorias que garantisse ao psicólogo poder trabalhar a subjetividade em questões sociais e uma ênfase depois na criação e na emoção. Já estava indicando, né? Esse saber que ela foi condensando, que ela foi construindo, hoje ele forma a base, é considerado como a base da psicologia social. Ele é lido, teve uma pesquisa já há mais tempo, realizada pelo Sérgio Ozella, onde ele constatava que a maioria dos cursos de psicologia de graduação usavam o livro dela. A psicologia social crítica percorreu um longo caminho até o seu reconhecimento como área de saber e atuação. Nos anos 80, a partir de 1980, nós temos na CAPES uma avaliação péssima. A psicologia social era muito mal vista. Era uma psicologia que não fazia pesquisa à moda da época, que era uma pesquisa mais experimental. Era uma psicologia social atrevida no sentido de fazer uma coisa que não existe bem ainda, ou de não fazê-la com a literatura estrangeira, tentando criar uma psicologia brasileira. Então, tinha nota baixa. Então, a psicologia social foi muito mal vista no seu começo. Nós tivemos muito problema na criação da pós-graduação por causa da CAPES. Né? A CAPES estava dominada pelo pessoal mais funcionalista, mais americanista, uma psicologia mais presa a cânones experimentais. Não eram nem experimentais, para falar a verdade, mas enfim. E a gente criou uma outra psicologia. Foi muito difícil ter uma aprovação na CAPES. Para você ter ideia, nós tínhamos 40 pessoas com doutorado e não tínhamos um curso que fosse reconhecido. As transformações ocorridas no campo da psicologia social repercutiram na psicologia como um todo, tanto nas áreas de trabalho como na produção de conhecimento. Atualmente, a psicologia social tem como marca a diversidade teórica e um variado leque de possibilidades profissionais e interfaces de atuação.
a disciplina de psicologia social dentro da formação do psicólogo, nesse processo, ela vai tomando uma importância muito grande. Ela começa com um lugarzinho pequeno, estudo dos grupos, né? E ela vai crescendo, porque os cursos de psicologia social vão se tornando referência para a construção do novo pensamento na psicologia. Então, a gente não discutia só psicologia social. E daí vem a grande questão: se toda psicologia social, o que é psicologia social? Se toda psicologia social, quer dizer, hoje ninguém mais desconsidera que o fenômeno psíquico, a subjetividade é afetada pelo social. O que muda é a qualidade dessa afetação, o que significa essa afetação e o que é esse social. Eu tenho a impressão que boa parte das tarefas da psicologia social não são tarefas exclusivas. São tarefas de todo psicólogo, mas que os psicólogos sociais, por assim dizer, assumem eletivamente, né? Mas não exclusivamente, né? Assim, como se fossem tarefas de especialista, né? Essa, por exemplo, ajudar a gente a perceber o caráter fronteiriço dos fenômenos, né? O fato dos fenômenos não se definirem inteiramente do lado dos indivíduos ou do lado da sociedade, né? Mas numa área intermediária, né? Que é ao mesmo tempo feita de determinações sociais e da ação dos indivíduos, né? Sendo que, então, a gente não pode nunca achar que a coisa foi resultado mecânico de processos sociais, nem foi também pura manifestação da liberdade criadora dos indivíduos, né? Toda a psicologia se modificou com essa psicologia social? Toda a psicologia se modificou. O exemplo disso é o tamanho da Abrapso. A Abrapso, você pega o programa do Congresso da Abrapso, você vai encontrar ali gente que está estudando psicoterapia, gente que está estudando na área da educação, gente que está lá no trabalho, saúde do trabalhador, na saúde pública, nos CRAS, na ciência social. Você tem todas as áreas, todas as práticas do psicólogo dentro de um congresso da Abrapso. Por que elas estão lá? Porque elas estão lá porque elas se unificam, se unem, se tornam parceiras na produção de um novo pensamento que é a psicologia. E um novo pensamento que tem a ver com essa ideia do sujeito ser pensado na sua subjetividade a partir da sua inserção no mundo social e cultural. A psicologia social é política, entende? Ela não é uma psicologia que eu faça no laboratório mexendo com coisinhas, entende? Que são, digamos, ahistóricas, né? Ela é histórica, ela é política. E é nesse sentido que a psicologia tem que caminhar, se reconhecer enquanto uma força que pode atuar, exigir um mundo melhor, atuar nesse sentido, né? Então, é isso. Acho que o percurso que o vídeo faz, ele é muito interessante para mostrar para a gente como que a psicologia social ela foi se construindo enquanto um campo de intervenção, não é? De alguma forma se desconectando das práticas psicológicas, do modo de fazer pesquisa e do pensamento vigente da época, que era uma influência muito grande americana e em parte europeia, né? E aí vocês vão percebendo, né, como os autores vão se atrevendo, tentando construir próprias metodologias, modos de pensar. Acho interessante nesse vídeo, assim, só alguns destaques, né? As pesquisas, né, que vão aparecer logo no início dessa proposta de uma psicologia social, que tem a ver, por exemplo, com a discriminação racial, né, com o lugar aí do negro, né, a questão ao trabalho, enfim, o livro do Dante, né, que é o caráter nacional do brasileiro, que vai fazer um contraponto a um livro muito lido, né, do Sérgio Buarque de Holanda, que é o Homem Cordial, né, falando um pouco aí da cultura, da brasilidade, né, cordial não no sentido da educação, né, não é disso que o Sérgio Buarque de Holanda está falando, ele está falando que é um homem passional, né, do cordis, que isso que nos afeta passa pelo afeto, pelo coração, né? Então, um homem cordial nesse sentido, né? Então, em alguma medida até um pouco primitivo, né? Então, assim,
achei, né, quis trazer um pouco esse vídeo para vocês, exatamente para fazer essa construção de vários nomes importantes que vão aparecer, Anita Cabral, né, o Levi-Strauss, né, que na sua obra, né, vai lembrar aí dos alunos brasileiros. Então, para vocês verem como que a psicologia social, mesmo com tantos problemas, né, um ar melancólico no vídeo, né, gente? Essa música assim, um pouco triste, vocês viram, né? O vídeo tem um tom assim um pouco melancólico, né? Aquela música de um piano um pouco solado, né? Então parece que estão falando de problemas, né? Interessante, né? Falar um pouco desses eventos que de alguma forma vão estar conectados historicamente com o advento da psicologia social. Então, junto com aquelas outras duas tendências, né, que eu citei para vocês, nós vamos encontrar também uma outra tendência muito presente, né, que vai procurar. E é interessante porque quando a gente fala tendência, é difícil localizar uma teoria, né, um autor, como foi aparecendo aí no vídeo da PUC, do CRP de São Paulo, né, são vários autores em correntes diversas, tentando aí sustentar um pouco o pensamento da psicologia social. Mas aí nós vamos encontrar, né, uma tendência muito importante, né, de construção de conhecimento em torno da psicologia social que evitasse novas catástrofes, como foi a Primeira Guerra Mundial. E aí o que vai estar em jogo é essa tradição filosófica muito presente aí na Europa. E um autor, né, que vai ser muito citado, né, vai ser o Kurt Lewin, ou Kurt Lewin, né, aí depende de qual sotaque que vocês vão ter, né? Então essas tendências elas vão se articular à raiz da fenomenologia, e vai buscar o seu modelo científico, né, a partir aí do Kurt Lewin, a partir da sua teoria de campo. Eu vou dizer para vocês aí o que é um pouco a teoria de campo do Kurt Lewin. Essa inspiração e essa tendência foi para evitar, né, vocês conhecem essa história, né, este rapaz tão elegante, garboso, né, com essa carinha boa, mas nós sabemos o que ele fez na história. E aí separei para vocês somente os dados da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1º de setembro de 1939, inclusive ano que o Freud morre, viu, Samir? Você que gosta também da psicanálise, ano de morte do Freud, ele morreu acho que 1 mês e meio antes dessa data, e que dura até 2 de setembro de 1945. Qual que foi o saldo deste período? 1 milhão, cerca, né? Esses números são um pouco controversos, mas há aí mais ou menos uma contagem, né, de quantas vidas perdidas. Em torno de 1 milhão de crianças foram mortas nos campos de concentração, na guerra, etc. 2 milhões de mulheres, né, e 3 milhões de homens, totalizando aí 6 milhões de pessoas apenas nesse período que vai de 1939 a 1945. Então, assim, esse momento é um momento onde a humanidade, é claro que não houve um milagre, né? O que a gente aprende com todas as crises sociais, culturais, de guerra, econômica, que o homem nunca se reinventa completamente, mas são momentos aí onde, historicamente, a gente foi criando dispositivos para tentar lidar com essas questões, como, por exemplo, a criação da ONU, né, que vem substituir a antiga Liga das Nações, que foi dissolvida um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, porque ela foi criada, né, para evitar a Segunda Guerra Mundial, e não foi possível. A Liga das Nações é dissolvida, e só posterior à Segunda Guerra Mundial que nós vamos encontrar
aí a criação da ONU, né, como nós conhecemos. Então, essa tendência e várias construções sociais da época estavam conectadas a essa necessidade de se construir bases, né, construir estratégias, construir teorias que pudesse, de alguma forma, nos proteger, nos preparar para o holocausto que foi, né, esse período. Então, o Kurt Lewin, né, que é este rapaz ali, que eu gosto sempre de colocar a foto dos autores, né, para vocês poderem associar a cara ao nome do autor. Kurt Lewin, que viveu de 1890 até 1947, né, viveu apenas 57 anos, ele vai ser um autor importante aí nesse momento. Existe uma pesquisa, Kurt Lewin foi o 18º autor mais citado no século XX. 18º talvez não faça tanta vista, assim, aqueles que foram os 5 primeiros, depois eu conto para vocês quem foram, mas foi um autor muito citado. Então a teoria de campo, né, do Kurt Lewin, ela vai dizer aí, em torno do comportamento dos seres humanos, derivando a partir aí de 2 fatores que são importantes, fundamentais. Então, o primeiro deles, né, o comportamento, ele vai derivar da soma total dos fatos ocorridos, né, e coexistentes em determinada situação. E a situação total gerada é o que gera o comportamento nas pessoas. Ou seja, o comportamento do sujeito, né, inserido aí numa determinada situação, ela vai, de alguma forma, influenciar o comportamento dessa pessoa, né? Então, vamos pensar, né, que um sujeito que ele é criado dentro de um contexto onde o direito das mulheres, onde a gente lava louça, por exemplo, o direito das mulheres é respeitado, enfim, há uma certa tendência, né, que esse sujeito vai, em alguma medida, reproduzir, né? Então, o que eu faço, o que o Samir faz, o que Sofia faz, é uma articulação dessa série de fatores que vão se articular e constituir o que é esse sujeito. Eu não sei se vocês vão lembrar, tem algo assim parecido, né, que vai aparecer na história da psicologia, que é o livro do Skinner. Vocês lembram do que a gente falou do livro do Skinner no semestre passado? É claro que o Skinner ele vai ser muito radical na posição dele, que ele vai dizer assim, que não há liberdade. Tudo é condicionado pela relação do sujeito com o ambiente. Então, o Kurt Lewin, ele vai estar aí mais ou menos nesse contexto de pensamento, onde ele vai entender que todas essas forças sociais, de alguma forma, vão atravessar o sujeito e esse somatório, de alguma forma, vai constituir o que esse sujeito é em sociedade. É claro, né, como nós conversamos ontem, levando em conta a variabilidade de cada um de nós, né? Ontem, por exemplo, nós falamos do meu antigo professor de sociologia, que dizia que se a gente mudasse de lugar, né, com alguém, né, nós teríamos a vida desse alguém e esse alguém estaria na nossa vida. É claro que isso não é tão matemático assim, nem pode ser entendido dessa forma. Porque a própria condição de ser homem, de ser branco, de ser negro, de ser mulher, de ser alto, de ser baixo, de ter olho verde, ter olho, enfim, tudo isso de alguma forma vai influenciar o que esse sujeito é. E esses fatos ocorrem de maneira sempre dinâmica e interativa, onde cada fato influencia, né, e é influenciado por outros. Então, assim, um grande problema no campo da psicologia social o que não era muito problema para a psicologia experimental isso a partir de um modelo positivista, produzir modelos de pesquisa,
Mas tendo em vista essa complexidade do objeto da psicologia social, não era possível atender esse modelo. Daí, né, a conexão com esses autores, como o Kurt Lewin, o Levi-Strauss, que vão pensar uma pesquisa mais conectada, um pensamento teórico mais conectado com o vivo da dinâmica social. Então, esse campo dinâmico vai ser conhecido também como campo psicológico. Então, quando a gente fala aí da teoria de campo, é essa teoria das forças, né, que vão, de alguma forma, atravessar o sujeito e constituir a ação desse mesmo sujeito na conexão na vida social. Ou seja, o indivíduo interfere no social, assim como o social interfere no indivíduo. Então, o Kurt Lewin vai, de alguma forma, nos ajudar aí nessa perspectiva, né? Então, seguindo um pouco aí, fazendo algumas conexões com a história da psicologia social que a gente viu, né? Nós vamos perceber que em um dado momento essa psicologia social crescente aí na década de 30, 40, 50, ela vai de alguma forma encontrar alguns problemas, né? Então essa euforia, né, deste ramo científico aí nomeado de psicologia social vai durar até meados da década de 60, né, quando ela vai começar a ser questionada enquanto a sua eficácia, enquanto os seus modelos teóricos, enquanto o seu modo de pesquisa, enquanto o seu objeto. Então, esse momento vai ser um momento aí, como foi colocado no vídeo, né, um momento onde a psicologia social vai ter que se haver com essa crise do conhecimento em torno daquilo que a gente pode chamar de psicologia social ou de um saber psicossocial, né? Então, as pesquisas e experimentos, né, as teorias que, de alguma forma, esses autores estavam iniciando a formular, principalmente aqui no Brasil, mas não só no Brasil, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, não permitiam formular leis mais gerais, modelos, né, para entender o comportamento social, entender os laços sociais, entender aí, como que de alguma forma, a partir, por exemplo, da teoria de campo, da teoria de grupos, isso poderia nos permitir a entender o contexto social. Então, esses estudos interculturais, né, vão apontar para uma complexidade de variáveis que desafiavam os autores, os pesquisadores, os estatísticos. Era difícil, de alguma forma, produzir leis gerais a partir dessas teorias. E aí, na França, nós vamos encontrar uma crítica contundente da psicanálise acerca da psicologia social. Lembrando que o próprio Freud vai dizer, né, que que toda psicologia é uma psicologia social, né? Então, a psicologia social vai ter essa questão, né? Nós vamos encontrar vários autores, por exemplo, que vão incluir a psicanálise, o behaviorismo e tantas outras teorias neste campo. Então, nós vamos pensar a psicologia social tanto como uma teoria, né, para pensar a relação do indivíduo com o contexto social, como também, né, uma série de teorias que vão se articular ou vão se debruçar ao social enquanto um campo de pesquisa. Então, a psicanálise ela vai se fortalecer, ela vai estar fortalecida, né, na França nesse momento, principalmente com o Jacques Lacan, um grande representante da psicanálise, e que vai trazer críticas à psicologia social, principalmente a dimensão ideológica que começava ou que aparecia, de certa forma, nessas teorias da psicologia social. A crítica que a psicanálise vai fazer é que, de algum modo, a psicologia social reproduzia ou não tinha uma crítica, né, dessa ideologia
que representava aí uma classe dominante. Ou seja, que essas teorias que eram construídas nesse campo não levavam em conta esse contexto ideológico no qual elas se inseriam, né? Então, cabe aí um destaque, né, para falar aí de 68, né? Por que maio de 68 vai ser uma data importante historicamente, não só para a psicologia social? Porque foi em maio de 68, né, que aconteceu eventos no mundo inteiro, né? Começa aí na década de 60, onde nós vamos ver uma série de movimento estudantil, mas não só o movimento estudantil, se organizando para, de alguma forma, questionar a lógica social vigente na época, né? Então, esse movimento aí que começa, na verdade, no mês de março, né, principalmente, né, mas que vai ter o seu ápice no dia 10 de maio, se não estou enganado, de 68. Então, o que foi o chamado maio de 68 no mundo, né? De modo geral, foram jovens de diversos países, influenciados aí principalmente pelo movimento estudantil francês, né? Que por diversas motivações econômicas, políticas, né? Com relação aos sistemas de produção, ecológicos, enfim, as estruturas sociais, foi um momento onde a juventude, de alguma forma, né, levantou a sua voz para tentar, de algum modo, combater, né, o que a gente localizava, né, os vários questionamentos que apareciam. A Guerra Fria, a bipolaridade política, né, o que é que tem quando a gente fala dessa polarização que hoje acontece não só no Brasil, mas como no mundo, como se fosse uma novidade. Isso já acontecia na década de 60, né? A corrida armamentícia, nuclear, espacial, o capitalismo, o processo de globalização do capital, principalmente vinculado às grandes empresas. Então, esse maio de 68 foi muito importante para que essa crítica social, de algum modo, pudesse aparecer, né? E aí vocês vão perceber, né, nas diversas fotos, vocês podem pesquisar na internet, maio de 68, boa parte delas vai estar vinculada ao movimento estudantil, mas não só ao movimento estudantil, aos sindicatos, à classe artística,